Bom, gente, boa noite. Tudo bem? Vocês têm estudado bastante? Vocês têm estudado bastante? Estou estudando bastante. É a única que eu estou pegando firme. Então, deixe-me aproveitar a ocasião aqui para relembrá-los, né? Essa prova 4, que é essa prova 2, oficial 2, que é a prova que importa, porque a primeira só valia 1000 pontos, né? Teve muita gente que nem optou por vir fazer, e a que importa é essa. E qual é o conteúdo que cai nessa? Unidades 3 e 4, tá? Se você conseguir o material, a unidade 3 e 4. Equações diferenciais, a unidade 3, equações diferenciais ordinárias, e transformada de Laplace, que é a unidade 4. O que vai cair pesado na aula é aquela aula lá que eu avisei para vocês várias vezes, né? Lembra dessa aula? 4.2? Não, 3.2. 3.2? Uma aula aí antes da última. A última eu falei, olha, só vai servir para os pontos do portal, né? Aí vocês resolveu, mandou, serviu lá para os pontos lá da formativa. O senhor mandou o WhatsApp. Isso. Link da aula para pegar pesado. Aí a aula que é para vocês pegar pesado para a prova é uma que já foi aí para trás aí. Eu acho que foi a segunda aula aí depois do oficial 1, né? Mas é bem uma aula que eu reviso a primeira também, né? Então seria ali as duas primeiras. E também vai cair na nossa prova uma pergunta sobre transformada de Laplace. Transformada de Laplace, que é o conteúdo de hoje. Na prova vai ter uma pergunta sobre o conteúdo de hoje. Uma de hoje. Isso. De Laplace. Que é a transformada de Laplace. Boa noite. Todas as outras sobre as duas primeiras aulas. Acho que é. Principalmente a segunda aula. Acho que essa daí é a aula 7. Ah, deve ser. É a aula 7 hoje. Eu digo assim, a primeira e segunda depois da oficial 1. Principalmente a segunda. 26 de outubro, o senhor mandou. O link lá. Mas da aula de hoje vai cair uma perguntinha. Não vai ser difícil não, né? A gente vai resolver aqui uns exemplos ainda hoje sobre transformada de Laplace. E se vocês prestarem atenção e seguirem o script de sempre, que é resolvam os exemplos que foram resolvidos na aula, né? Aí tudo dá certo, tá bom? E lembrando, então, também do nosso calendário. Hoje é 8. Dia 15, nós teríamos a aula Proclamação da República. E dia... Qual que é o outro dia depois do dia 15 aí? Vai ser dia 20. Deixa eu ver aqui no meu. Não, 22. Dia 22. Dia 22 é aquela semana que não tem aula antes da prova. A prova é dia 29. E dia 22 é aquela semana de reposição. E eu devo uma aula para vocês. Aí eu vou deixar a cargo de vocês. Vocês vão me dizer se a gente vai ou não vai. Porque o conteúdo a gente termina hoje. Aí chegando no dia 22, vocês me avisam. Vocês falam, olha, nós precisamos de ir lá para a universidade, estudar mais um pouco, a gente vem. Tá? Aí fica, dia 22 vai ficar a cargo de vocês. Chegando lá perto do dia 22, quem está no grupo do WhatsApp já vai sinalizando que a gente vem, tá? Beleza? E dia 29 é o dia D. Professor, mas dia 22, você vai dar aula mesmo ou vai fazer uma revisão? Vou tirar dúvida. Vocês trazem as dúvidas e a gente conversa um pouco. Conta as piadas aí. Mas vocês me avisem antes. Se ninguém se manifestar, eu não vou vir, não. Já na próxima semana, dia 15, já começa a ver. Isso. Tá bom? Vocês vão estudando, né? Isso, porque vocês vão ter 2 semanas, vocês vão começar a perceber se está precisando de uma conversa
conversa aí vocês... Tinha facilidade com Pessoal, seguinte, nós vamos gravar a aula aqui de forma offline, porque online não vai acontecer. E aí depois eu vou colocar lá, vou subir ela e colocar o link, porque online o pessoal vai ter que compreender lá que não vai acontecer não, tá? Não tá rolando. E aí já que eu vou gravar offline, eu vou voltar do início, tá? Vocês, um pouquinho de paciência, porque daí a aula fica gravada, fica bom para todo mundo, né? Beleza? Combinado? Só então voltando do começo. Deixa eu ver aqui. Meia hora de... Voltando do começo. Então, o conteúdo de hoje é a transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace, conforme eu já disse para vocês inicialmente, é um método de transformar equações diferenciais em equações algébricas. Você pega a equação diferencial que está no domínio do tempo, difícil de ser resolvida, leva para o domínio de Laplace, onde ela se torna uma equação algébrica, com propriedades interessantes de resolver essas equações. Depois você usa a transformada inversa para voltar. É muito semelhante à transformada logarítmica, que a gente usa para trabalhar com as propriedades de multiplicação e divisão, né? Os logaritmos, eles têm propriedades que são interessantíssimas para multiplicação e divisão, que convertem em adição e subtração, que são coisas mais simples do que multiplicação e divisão. Então você pega a multiplicação e divisão, leva para o domínio da transformada logarítmica, resolve lá, depois você usa a transformada inversa e devolve no seu domínio original. E a transformada logarítmica faz isso aqui, ó. Pensa, por exemplo, uma multiplicação como essa. Uma multiplicação como essa pode ser entendido como o logaritmo dessa multiplicação. Só que o logaritmo de uma multiplicação é uma soma de logaritmos. Ou seja, uma coisa muito mais simples de se trabalhar. Você vai trabalhar com a soma e não com a multiplicação. Se fosse uma divisão, você trabalharia com a subtração. E aí você consegue trabalhar de forma muito mais simples no domínio da transformada logarítmica. E quando você obtém o resultado, você usa a transformada inversa e volta para o domínio original. A transformada de Laplace vai fazer algo muito parecido. Algo desse sentido. Tu tem as tuas equações diferenciais lá no domínio do tempo. Está pensando num sistema massa-mola, sistema de um amortecedor, um sistema do pêndulo. O que mais? Um crescimento populacional. Colocar o satélite em órbita, ou órbita do foguete, sei lá, qualquer coisa, quase tudo vocês pensarem, na ciência vai ser modelado por equações diferenciais, digo isso com tranquilidade. Quase tudo que se faz na ciência acaba caindo em equações diferenciais. Ah, professor, não vou mexer com ciências exatas, eu vou lá para biologia. Equação diferencial também. Crescimento populacional, isso aqui, tudo é equação. Ah, vou descobrir a idade desse tiranossauro olhando pro ossinho dele aí. Equação diferencial. Quase tudo vai ser equação diferencial. A equação diferencial é uma das coisas com mais aplicações que você possa imaginar. Quase tudo vai ser equação diferencial. Você olha para a equação antiga, força igual a massa vezes aceleração lá do Newton. O que é aquilo? É uma equação diferencial, porque a aceleração é uma derivada. Então, quase tudo vai ser equação diferencial. Então, se torna muito importante você conseguir resolvê-las. Mas nós já vimos nesse curso que não é bem assim, não é tão simples assim de se resolver. Existe uma técnica para aquelas mais simples, existem as separáveis, né? Assim por diante, fator integrante. E aqui nós temos essa possibilidade, que é pegar essas equações que estão lá no domínio do tempo, né? Imagina aí uma equação diferencial como força igual massa vezes aceleração. A aceleração é uma função que depende do quê? Do tempo, perfeito. A aceleração é a derivada da velocidade, que é a derivada da posição. A posição é dada em função do tempo, né? Abandona uma pedra do alto de uma torre. A posição dela, você vai contar
a cada instante, né? Vai ser dado em função do tempo. E a velocidade também, né? No momento que você abandona, qual que é a velocidade? 0. Começa a passar o tempo, cada momento ela vai ficando mais veloz, né? Vai aumentando a energia cinética, né? A energia cinética vai aumentando, a energia potencial gravitacional vai diminuindo, ou seja, a velocidade vai aumentando com o tempo. A mesma coisa a aceleração. Claro que a nossa aceleração aqui do planeta Terra ela é uma constante, né? Certo? É uma constante, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado é uma constante. Mas também em função do tempo. Ou seja, normalmente as nossas equações diferenciais serão no domínio do tempo. Amortecedor de um carro. Ele tem que dar uma resposta, né? Você tem o carro passou no buraco, essa resposta ela é dada em função do quê? Do tempo, né? A curva ali ela vai se estabilizar em função do tempo. Funcionamento do ar-condicionado. Ar-condicionado, esses mais antigos aí, eles estão funcionando, atinge a temperatura, desliga, não é? Depois voltam a trabalhar, né? Quando eles percebem que tem um erro, né? Voltam a trabalhar até atingir aquela temperatura de novo. Eles trabalham também em função do... Então, nós vamos perceber que nós temos muitas equações diferenciais, estão no domínio do tempo, são difíceis de se resolver. Usaremos uma transformada que vai pegar essas equações no domínio do tempo, diferenciais, trazer para o domínio da frequência, e ali elas vão se tornar equações algébricas com propriedades magníficas, que vocês verão aqui, aonde serão muito mais fáceis de serem resolvidas. E uma vez resolvidas, você quer dar a resposta para o freguês no domínio do tempo, né? Então você usa a transformada inversa e traz para o domínio do tempo. Eu disse para os senhores que a definição da transformada de Laplace é essa integral. Integral de 0 a infinito da função no domínio do tempo multiplicado por esse fator aqui, que é o e elevado a menos s de t dt. Ou de forma mais compacta, essa segunda equação aqui, ó. Essa segunda traz algo interessantíssimo, que é essa notação f grande de s. A transformada de Laplace normalmente será denotada por f de s. Por que de s? Porque o t é a variável independente no domínio do tempo. Lembra? Você está no domínio do tempo, você vai sair do domínio do tempo para ir para o domínio do Laplace. Então você não vai ter mais a variável t. Você vai ter a variável s do domínio da frequência, beleza? E aí vocês vão falar, professor, mas puta merda, né? Tava lá de boa, lá no domínio do tempo, os trem já tava difícil, eu vou usar essa integral para ir para o domínio da frequência, para o domínio da Laplace? É essa integral mesmo, só que nós vamos usar tabelas. Eu vou mostrar mais para frente para vocês as tabelas, para a gente não ter que ficar aplicando essa integral. Tá bom? Existem outras transformadas, eu mostrei a logarítmica, né? O pessoal da engenharia aí vai se deparar com transformada de Fourier, transformada Z e assim por diante, né? Todas são transformadas que têm sempre a mesma intenção. Pega o negócio num domínio que está dando trabalho, leva para um domínio que é mais fácil de manipular. Manipula nesse domínio que é mais fácil, leva de volta para o seu domínio original. E aqui embaixo eu tenho a notação. Eu tenho uma função aí que é uma função que é uma equação diferencial, que é V de t igual RIT. Alguém aí reconhece essa equação? Alguém aqui da engenharia elétrica? Não? Corrente. Corrente e Resistência. Ah, beleza, tá? Eu vou deixar a cargo de vocês pensarem, como nem todo mundo é da engenharia elétrica, eu só vou dizer que isso aqui é uma equação diferencial. Tem um cara aí que é uma derivada. Olhando assim, talvez vocês não desconfiem de quem que é, mas tem um cara aí que é uma derivada. resistência? Não. Bom, e logo abaixo, vocês veem o quê? Vem uma outra função, só que essa de cima, qual que é a variável? É t, correto? T, domínio do tempo. Embaixo, a variável independente é o s.
domínio de Laplace. O V de t virou Vzão de S, ou seja, a transformada de Laplace de V de t é Vzão de S. E a transformada de Laplace de I de t é Izão de S. Ah, e o R? O R é R mesmo. Então aqui, primeiramente nós temos a função V de t no domínio do tempo e logo abaixo ela no domínio de Laplace. Certo? Em cima, domínio do tempo, abaixo, domínio de Laplace. Essa foi a transformação, meu pai. Aí é só uma questão de notação, tá? Não dá pra ver a transformação aí. Mais à frente vocês vão ver. Mas pode ser outras letras ou sempre vai ser essas daí? Não, aí para essa função aí, essas letras para essa função, porque aí I de t é corrente, o pessoal da engenharia elétrica vai identificar, tá? Porque aí vai depender do seu problema. Mas podia ser um x ponto, um x linha, um dy sobre dx, tá? Poderia. Aí é só questão de notação, tá? Vou passar para o próximo slide, onde eu vou trazer uma função real. Essa função aqui é chamada de função degrau. Vocês já viram essa função? Alguém aí já estudou a função degrau? A função degrau é uma função xaropíssima na vida do cidadão. Ela é simples e xarope. Lembra que eu falei do ar-condicionado, que liga e desliga? Lembra que eu falei? O que mais que vocês conhecem que liga e desliga? Geladeira. Geladeira. É um monte de coisa aí que funciona pelo controle do liga e desliga. Várias coisas funcionam com liga e desliga. Lâmpada também? Máquina de lavar. Poderia ser, poderia ser. Lâmpada com o relé. Pode ser, pode ser, pode ser. E aí como que é descrito matematicamente esse fenômeno do liga e desliga? Desligado é 0, ligado é 1, né? Desligado é 0. Então vocês veem que essa função aqui, ó, ela tem dois valores, ou é 0 ou é 1, entendeu? Então, durante um tempo ela te responde 0, e em outro tempo ela te responde 1. Ou seja, a resposta dela é ligado ou desligado. Pensa que função sem vergonha essa daí, né? Ela é simples de entender o que ela significa, mas trabalhar com essa função é muito chato, porque ela é definida por essa regra matemática aqui, ó. Ela é duas sentenças, né? Uma função de duas sentenças. F de t igual a 0, se t é menor que 0, é negativo, ou f de t igual a 1 se t é positivo. Vou tentar traduzir para vocês. Vamos imaginar que esse t vamos imaginar o ar-condicionado. O ar-condicionado ali, vamos imaginar que esse t é a diferença entre a temperatura que você quer e a temperatura que está. Certo? Se essa diferença for maior do que um valor, sei lá, pré-definido, for maior que 1 grau, né, vamos supor assim, se ela é maior que 1 grau, ele liga o ar, ele retorna f de t igual a 1. Se for menor que 1 grau, ele continua desligado, poupando o gasto de energia. Supomos que fosse isso. Então, uma função te retorna duas saídas, né? Agora, como é que você vai trabalhar com essa sem vergonha dessa equação aí? No domínio do tempo, ela tem essa cara aí. Olha aqui como que ela fica no domínio do Laplace. Aqui embaixo, aqui, ó. O que vocês acham melhor de trabalhar? Com essas duas sentenças ou com isso aqui? Esse aqui, não é? Claro, que aí nós tivemos que colocar ali na integral, lembra? Colocar na... Isso, nós não precisaremos, nesse curso, fazer esse cálculo que está aí nesse slide, tá? Nós usaremos a tabela. Então, quando se falar da função degrau unitário, a transformada de Laplace dela é essa coisinha em vermelho aí, tá bom? E, só para generalizar, aqui eu coloquei a função degrau unitário com resposta 0 e 1. Eu vou colocar aqui no próximo slide com a resposta genérica A e 0, tá? Em vez de ser 0 e 1, A e 0. Pode ser um outro valor em vez do 1. Olha aqui o que vai mudar na transformada de Laplace lá no final. A sobre S.
Quando A era 1 sobre S. Se for 2, vai ser 2 sobre S. Se for 3, 3 sobre S. E assim por diante. Então, esse aí é o primeiro exemplo que eu trago para vocês de uma função e a transformada de Laplace dela. Certo? A função degrau. Degrau unitário. Degrau unitário aqui nesse slide, né? Aqui é um degrau com amplitude A. Professor, poderia colocar tipo S depois trocar para D? Alguma coisa assim? Depois, quando você voltar para o domínio do tempo, ela volta a ser a função degrau, tá? Ela não vai ficar um sobre T, não, tá? Quer dizer, se eu tiver que fazer uma soma, se eu tiver que fazer uma operação, eu vou fazer enquanto ela está com essa forma aqui, ó, entendeu? Facilita, né? Certo? Aí depois que eu tiver feito as operações, aí eu volto para o domínio do tempo, tá? Uma outra função aqui. Vocês estão copiando? Posso passar? Uma outra função que eu gostaria de mostrar para vocês é essa daqui, ó. E elevado a AT. Essa daqui é uma função exponencial. Esse A é uma constante que está multiplicando o T, tá? De forma genérica, tá? Qual seria a transformada de Laplace dessa função aqui? Aqui ela está no domínio do tempo. Bem comum isso aqui nas equações diferenciais. No domínio de Laplace, depois de aplicar a integral, fazer todas as contas, ela ficaria com essa forma aqui, ó. 1 sobre S menos A. 1 sobre S menos A. Aí, depois de chegar nesse F de S aí, tem que fazer a transformação inversa ainda? Isso, se eu for voltar para o domínio do tempo, eu teria. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabela com algumas funções. Por exemplo, essa primeira aqui é a função impulso unitário. Que ela retorna o valor dela mesma, né? A transformada de Laplace é a constante 1, tá? É a constante 1. E a volta do 1 para cá, né? Para o impulso unitário. Aqui a segunda é o degrau unitário, que a transformada de Laplace é 1 sobre S. Né? A transformada inversa faz o quê? Pega 1 sobre S e volta no degrau. Se a sua entrada for T, F de T igual a T aqui. Né? A rampa unitária. A transformada de Laplace é 1 sobre S ao quadrado. E se você tiver 1 sobre S ao quadrado, a transformada inversa te leva aonde? Te leva no T. Isso. Se você tiver essa função E menos 1 menos E elevado a menos AT, que é uma exponencial crescente, a transformada de Laplace é essa fraçãozinha aí do lado. Certo? Isso aí está na tabela. Eu tenho uma tabela mais completa que depois eu vou colocar para vocês em PDF, tá? E a mais bonita, as que eu mais gosto é o seno e cosseno. Aqui eu coloquei só o seno. Mas vocês vão perceber aí do seno é o seguinte. Gente, olha aí um seno de ômega t. Você gostaria de trabalhar com seno e com cosseno? Para resolver equação diferencial, você gostaria de se deparar com o seno e o cosseno? Não. Não. Então, um seno de ômega t, no domínio de Laplace, ele vai ter essa cara aqui, ó. Ômega dividido por S quadrado mais ômega quadrado. Ele vai ficar com essa cara aqui, ó. E aqui tem mais uma outra aqui, não vem ao caso. Depois eu vou mostrar a tabela para vocês, tá? Já já eu mostro a tabelinha para vocês, tá? Por enquanto ficamos com isso aqui. Daqui para cá, transformada de Laplace, o contrário, transformada inversa. Vamos ver por que a transformada de Laplace é interessante. Vamos para algumas propriedades. Se você tiver duas funções somadas no domínio do tempo, F1 mais F2, no domínio de Laplace você pode somar também, entendeu? Faz a transformada da F1 mais a transformada da F2. De boa, né?
Mesmo vale para subtração. Se estiver subtraindo duas funções no domínio do tempo, você faz a subtração da transformada de Laplace das duas. O S aqui é a variável independente no domínio de Laplace, tá? E se você tiver uma multiplicação de uma função no domínio do tempo por uma constante, o que vai acontecer na transformada de Laplace? Aquela constante vai multiplicar a função no domínio de Laplace. Então você não tem que se preocupar com soma, nem com subtração, nem com a multiplicação por constante, tá? Agora, se você tiver aprazos, como por exemplo aqui f de t menos t, o que é isso aqui? Isso aqui é um aprazo. Como que isso aqui vai ficar no domínio da transformada de Laplace? Vai aparecer esse exponencial aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, vezes a transformada da função, tá? Que mais? E a parte mais linda de todas é esse item 5 aí, né? Que nos interessa aqui nesse curso. A derivada primeira da função, no domínio do tempo, vai ser S vezes f de S menos f0. Onde f0 é a condição inicial. Essa parte aí é maravilhosa. Se vocês falarem não estou entendendo, já a gente faz um exemplo, tá? Mas essa parte é maravilhosa. A derivada de uma função no domínio do tempo, no domínio de Laplace, ela fica com essa cara aqui, ó. S vezes a transformada de Laplace da função menos a condição inicial. A derivada de segunda ordem da função, então se eu tiver uma derivada de segunda ordem de uma função, o que ela vira no domínio de Laplace? Isso aqui, ó. S quadrado vezes a transformada de Laplace, menos S vezes a condição inicial, menos a derivada da condição inicial no domínio do tempo. De forma geral, a gente pode dizer que a enésima derivada da função, se a gente for trazer para a transformada da Laplace aqui, a enésima derivada no domínio do tempo vai ficar S vezes S elevado a N, né? Vezes a transformada de Laplace da função, menos S elevado a N menos 1, multiplicado pela condição inicial, menos uma constante, menos a derivada N menos 1 a ordem da condição inicial. Parece mais simples a hora que a gente fazer um exemplo. E a integral? Se eu tiver a integral de uma função no domínio do tempo, por exemplo aí, integral de 0 a t de f de t dt. Quando eu tinha uma derivada, ficava s vezes f de s, né? S vezes. Quando eu tenho a integral, 1 sobre s. Pessoal, anotem esse exercício aí que eu vou jogar na tela a tabela. Primeiro vocês anotam o exercício, aí eu vou jogar na tela a tabela para vocês resolverem. Primeiro vocês anotam o exercício. E aquele símbolo no começo, professor? Aqui quer dizer Laplace, transformada de Laplace. Quer dizer que é a transformada de Laplace, tudo essa coisa que está entre chaves. Copiaram?
eu ver. Pronto. Peraí que eu vou jogar na... Vou jogar na tela aí a tabelinha. Peraí. Beleza? Agora vocês têm aí no caderno a expressão e aí as transformadas de Laplace. Eles estão substituindo, professor? Isso, por exemplo, primeiro vocês têm 3e elevado a 2t. Ó, aqui, elevado a 2, e elevado a 2t cai nessa daqui, ó, né? Ó. E elevado a 2t. E o 3 é a constante multiplicando, vocês lembram da propriedade? A constante multiplicando, vai para o domínio da Laplace e continua sendo a constante multiplicando, né? Aquele azinho seria sempre tipo um número, né? No caso aí de vocês, o A vale 2, né? 2, né? Vale 2 o Azinho. Então vai ficar 1 sobre S menos 2, no caso de vocês, né? E o 3 multiplicando, né? Porque vocês tinham 3 multiplicando, né? E só a primeira parcela, certo? 3 a multiplicar. Aqui, ó. Deixa eu... Ó, porque vocês têm o 3 multiplicado. Seria 3 vezes aquela Isso. regrinha lá. A regrinha é 1 sobre S menos A. S menos A, perfeito. Só quem que é o A aí? 2. Olha aí a primeira parte, como fica. Agora a gente tem que jogar com menos 3t ao a quarta. Professor, passa aí pra tabela. Bom, eu coloquei só a primeira. Agora o menos 3t a quarta. Qual que é a regra dele? Ó, aqui, ó. Não tá aparecendo. Ah, não tá? Porque eu coloquei o PowerPoint lá. Quando eu coloco o PowerPoint, ele... Aqui o t a quarta entra aqui, ó, né? Só um segundo. T a quarta entra aqui nessa linha, né? T a quarta entra aí na terceira linha. N exclamação? N fatorial. Sabe o que é N fatorial? Eu lembro que eu fiz umas contas nesse número, acho que era Ali o N vai valer quanto? O N vai valer quanto, N de 6? É 4, né? Então, N fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. 4 fatorial dá 24. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24.
caso eu colocaria o valor 24, né? Com 4 É. já fatorado. Isso, 24 ali em cima. Então, aqui no primeiro fica Embaixo também é o N4. 3, 1 sobre S menos 2 menos 3 que multiplica. Ali em cima é N fatorial, né? É. Que dá 24. E embaixo é o quê? Embaixo é SN. S elevado a N mais 1. Ou seja, S elevado a 5, né? Ô, professor, esse fatorial não era usado em probabilidade, uma coisa assim? É, lá também tem. E o seno de menos 2t, o 3 a gente já sabe, continua multiplicando. O seno. Como é que é o seno? Vamos ver, já apareceu na tela para vocês o seno. É esse bicho aí, ó. Tá aí o seno e o cosseno. Já copia os dois aí no cantinho aí, para depois não precisar mostrar essa tabela mais. Copia o seno e o cosseno ali. Essa tabela vocês podem imprimir e trazer na prova, essa daí. Jogar lá no grupo. Copiaram? Sim. Lá no seno é S ao quadrado mais A ao quadrado. Isso. Esse é o quadrado mais o quadrado. Cosseno também é S ao quadrado, né? Cosseno também é S ao quadrado. É. Mais A ao quadrado. Então vocês copiou aí o seno. O seno é o quê? É A, Dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. só que o A vale 2, né? Aqui embaixo ao quadrado é S ao quadrado mais A ao quadrado, é isso? 2 ao quadrado. O A não vale o valor? É Né? só em cima que vale. Ah, verdade, verdade. No caso, sempre que for aparecer a letra A, vai sempre Vai ser o 2. vai... S ao quadrado mais 4, então já podemos pôr. Beleza? E no final, menos 5 que multiplica. O cosseno é A também, né? Não, é S. S sobre S sobre S ao quadrado mais 3 ao quadrado. S ao quadrado. Em cima é S É. mais 9. Em cima é S no cosseno? Ai, que cosseno sem vergonha, velho. Deixa eu ver aqui o cosseno. É verdade. Tá. Tem que dar uma coisa diferente pra não... Então, vamos lá. Agora aqui nessa primeira, a gente pode simplificar, pode escrever assim, ó, 3 sobre S menos 2, né? Vocês concordam comigo?
3 sobre S menos 2, né? Porque 3 vezes 1 é 3. Menos, na segunda, 3 vezes 24, dá 72. Sobre S a quinta. Aí, mais 3 vezes 2 dá 6 de novo. Sobre S ao quadrado mais 4 menos 5S sobre S ao quadrado mais 9. Tá bom. Esse valor de S aí. Bom, o que nós temos aí nessa última linha aqui, então? Transformada de Laplace. Só uma dúvida, por que virou 9 lá, aquela última lá? 3 ao quadrado lá era. Era 3 ao quadrado que virou 9. 3t na Laplace ela vira 3 ao quadrado? É aqui, ó. O 3 aqui, ele era o valor do A, certo? E aqui na fórmula era S ao quadrado mais A ao quadrado. Então o A ao quadrado é 3 ao quadrado, dá 9. Igual aqui, ó, nessa daqui, aqui o A era 2. 2 ao quadrado virou 4. Beleza? Pergunta que fica aí, esse exemplo aí, se ele cair na prova valendo 2.500 pontos. Ah, pode passar. Ok. Você gostou passar. Vamos Pegadinha nisso aí. Ó, tabela impressa numa mão. Não, se tiver tabela, vai. Já disse que pode trazer essa tabela. Wellington, você tá com a tabelinha impressa. Esse problema aí, valendo 2.500. Rapaz, Você é o Rafael Veiga com a bola na mão. Vou falar sonhando. só pra fazer o gol, né? Esse aí tá fácil, tá bom. Pode passar ele aí. Beleza, tá. A tabela. Por que eu tô falando isso? Eu sempre falo, exemplo que cai na sala, tá? Vocês vão poder usar a tabela, tá? Eu vou deixar a tabela no grupo, vocês imprimem e traz no dia, tá? Mas aí acabou por aí ou daí a gente tem que fazer a inversa? Bom, aqui era só para fazer a transformada de Laplace. Se você fosse fazer a inversa, você ia chegar aonde? Tá de novo na inicial. Lá na inicial, né? Ah, como que faria daí, por exemplo? Bom, Usa a tabela. usa a tabela ao contrário. Caralho! Em vez de ser isso, você volta. É a mesma tabela. E usar na cara de cima lá, não nessa simplificação, né? Ué, você pode pegar isso aqui e vir para cá também, né? Aí vai depender um pouquinho de conseguir enxergar, né? Não é muito difícil, é? Não. Com a tabela na mão, né? Essa tabela. E vocês percebem aí, se vocês olharem qual que é a graça, é o seguinte, os dois senos, quer dizer, o seno, o cosseno e a função exponencial sumiram, né? Apareceu o quê? Um monte de polinômio ali. Apareceu um monte de polinômio. Polinômio é mais fácil de trabalhar. Tá bom? Então, a gente acabou de usar então a tabela para resolver aí um probleminha para calcular a transformada de Laplace de uma funçãozinha bem estrambódica aí. Quem que inventou o Laplace, né? O próprio Laplace. Não, mas o nome dele assim é Laplace ou é o sobrenome? É o sobrenome dele. Se vai inventar alguma coisa, põe algum nome. Esse cara pelo menos fez uma coisa boa na matemática, né? Esse cara foi. Beleza? Pessoal, então, utilizando as transformadas de Laplace para resolver equações diferenciais. Então, ali a gente pegou uma função
no domínio do tempo e transformou numa outra coisa no domínio de Laplace. Uma pergunta, esse Laplace aí só vai funcionar no domínio do tempo? Na verdade, não. Na verdade, você conseguiria, algebricamente falando, pegar em algum outro domínio. E resolver equações diferenciais, né? Vamos passar para o próximo passo, que é resolver equações diferenciais. Para isso, a gente vai usar aquelas regrinhas que nós vimos há pouco. Tá? Essas aqui, ó. Essas aqui, ó, né? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Resolver equações diferenciais. Mas tem que trazer também, pode trazer essas fórmulas junto? Pode. As regras? Pode anotar no final da transformada de Laplace. Da tabela. Vai estar tudo lá, né? E quantas perguntas de Laplace vai cair? Uma. Mas vale bastante ponto. Então, para resolver a equação diferencial, os passos são: transformar cada termo na equação diferencial em suas transformadas de Laplace. Ou seja, se você tem mais de uma parcela, você vai transformar cada um em sua transformada de Laplace. Depois, pesquisar todas as manipulações, por exemplo, considerar o que acontece quando uma entrada de grau é aplicada ao sistema. 3. Converter a função de Laplace resultante em uma equação como função de tempo, isso é, a transformada inversa. Fazer a transformada inversa. Para entender isso, vamos colocar aí uma equação diferencial. Tá? Usar a transformada de Laplace para resolver a seguinte equação diferencial. Nota que aí também é dado as condições iniciais. Vocês querem um tempo para resolver? Se vocês quiserem copiar o enunciado, eu volto também lá atrás para mostrar para vocês as regras. Então, o primeiro passo, professor, tem que transformar as coisas na transformada de Laplace, né? É. Então, aqui, ó, a regra que vocês vão precisar lembrar é da derivada. Porque o número 3, vocês podem deixar lá o 3 quietinho, né? Aí tem uma regra para derivada. Vou fazer um colchete aqui e deixar ele aqui, porque... Como é que fica a derivada? O 2x é 2 vezes a transformada de Laplace, que vai ser o x de quem? De S, perfeito. Igual, qual que é a transformada de Laplace da constante? Vocês pegaram na tabela ou não? É a constante dividida pelo S, né? Quatro dividido pelo S. O que está faltando aí? Só da derivada, né? Ó, porque a função fica a própria função no domínio da Laplace. A constante é a constante sobre S. E a derivada? Como é que fica? Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para vocês lembrarem. Lá no item 5. Isso aqui fica F de S igual a... Ó, no item 5. Como é que fica? S vezes F de S menos a condição inicial. Então, eu vou pegar isso aí e jogar lá, ó. S vezes x de S menos o x de 0, né? O x de 0, na verdade. Que é a condição inicial.
Só que graças a Deus a condição inicial aqui vai dar 0, né? Tá aqui. Certo? A minha condição inicial aqui é 0. Pegar a organização inicial, o que eu faço aí? Hoje eu estou escrevendo com o mouse, tá ruim, né? Mas aqui vai ficar 3S de x1 de S, né? A condição inicial é 0, então morre. Aqui tem um sinal de mais aqui, ó, que eu esqueci, tá? Mais 2x de S igual 4 sobre S. Esse S que está dividindo do outro lado, eu posso trazer para o lado esquerdo multiplicando, né? Para ele parar de dividir lá. Ficaria 3S quadrado x de S mais 2S x de S igual a 4. Que tipo de equação é essa daí que está se desencadeando aí? Equação do segundo grau? É. Mas aí o interessante seria vocês colocar o x de S em evidência, né? Porque você quer saber quem? Você quer saber quem que é a função, certo? Quando você resolve a equação diferencial, você quer saber quem é a função. No caso, quem é o x você quer saber. Então aqui nós vamos ter que isolar o x de S. Como eu já coloquei os x de S do lado de cá, você pode colocar eles em evidência, né? Pode colocar em evidência e depois você isola eles. Só isso aqui ficaria assim, ó. Na primeira linha, você tem 3 que multiplica. Aí ocorre a transformada do Laplace da primeira derivada, né? Que é S vezes x de S menos a condição inicial. Mais 2x de S igual a 4 sobre S. Como a condição inicial é 0, você vai ficar com 3S quadrado. Vai ficar aqui, ó, com 3S quadrado x de S mais 2S x de S igual a 4. Aqui eu já peguei o S que estava dividindo e trouxe para cá multiplicando. Por isso que aqui ficou S quadrado e aqui ficou 2S, tá? E aí depois eu coloco o x de S em evidência. Certo? Esse 4 já está do outro lado, vai ficar aqui. E quem estava multiplicando o x de S? O 3S quadrado mais 2S, que vão aparecer aqui no denominador. Certo? E aí, bem nesse espaço aqui, ó, pode ser difícil de enxergar a transformada inversa, né? Porque aqui, ó, você pode querer voltar a partir desse momento aí para o domínio do tempo. Você fala assim, encontrei o x de S, é só transformar em x de t, eu tenho a solução, né? Só que nesse momento aí, se você olhar para a tabela, será que você consegue enxergar alguma coisa na tabela? Eu consigo enxergar uma coisa na tabela aqui, ó, que é essa daqui, ó.
Então eu posso vir aqui, ó, fazer o seguinte. Aqui o que foi feito? Esse S aqui de baixo foi colocado em evidência. Né? O S que multiplica S dá S ao quadrado. Aqui, ó. S que multiplica S dá S ao quadrado. E S que multiplica 2/3 daria 2/3 vezes F. Talvez vocês perguntem por que 2/3. É porque tanto em cima quanto embaixo foi dividido tudo por 3. Né? Para assumir esse 3 que estava aqui, ó. Né? Certo? Aqui ficou 2/3, aqui 4/3 aqui em cima. Todo mundo foi dividido por 3. E agora sim, essa expressão aqui, que está aqui em cima, aqui, ó, dá para você olhar lá na tabela e conseguir voltar, né? Senhor, não consegui entender como que deu 2/3 aí. Aqui, ó, todo mundo foi dividido por 3. Aqui, ó. Pega a parte de cima e divide por 3. Fica 4/3. Aqui se você fizer 2 vezes 2 é 4, né? 4/3, certo? Você pegar a parte de baixo e dividir todo mundo por 3 também. 3 por 3 dá 1. E no outro lado, 2 dividido por 3 dá 2/3. Certo? Fez daí só para poder enxergar melhor. Isso, para bater com o negócio que tá na tabela. Para você olhar na tabela e enxergar o que é. Como é que você vai lembrar de fazer isso? Resumir mais ainda para... Fazendo bastante exercício, né? Esse 3 é eu que deduzi para... Não, é porque aqui era o número 3, entendeu? Era para ficar só o S quadrado. Esse 3 é escolhido por causa desse 3 aqui, ó. Aquele S que tá fora da chave lá seria do 2S? Aqui, É. S vezes S, aqui o S foi colocado em evidência. S vezes S dá S ao quadrado. E S vezes 2/3 dá 2/3 vezes S. Porque colocando dessa maneira, dessa nova maneira, que é um pouquinho mais estranho, é interessante porque você vê diretamente na tabela quem que é a transformada dessa função, né? É 1 menos E elevado a menos AT. E o A aqui, no caso, é 2/3, né? Certo? Então, a função no domínio do tempo, ela é o quê? Ela é essa daí. Essa daí é a solução daquela equação diferencial. O 2 que tá aí, daqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Esse aqui. Lembra que em cima, em vez de deixar 4/3, eu deixei 2 vezes 2/3? Por quê? Porque esse 2/3 bate com esse A. E esse 2 aqui é uma constante que está multiplicando todo mundo. Então, por isso que ele ficou aqui fora. Vamos voltar no último lá? Demorar, pô. Tem, tá aí.
Pegaram? Vou passar disso aqui também. Peraí. Copiem todos os detalhes, gente. Até as frases aí, que vai ser bom para vocês. Tô pensando em lançar isso aí na prova também. Esse aí, quem sabe? Esse aí, né, no caso, essa... Aquela a derivada aí foi de primeira ordem, né? Foi de primeira ordem. Tem a segunda ordem agora, né? Próximo. O que vocês acham disso aí? Isso daí é a equação que estava lá no começo, lembram? Professor, aqueles dois lá, ele veio daquela constante lá, né? Isso, aqui, ó. Isso. Isso aqui. Virou 2. E esse aí, gente? Para uma tensão de entrada de grau, de amplitude V, em T igual a 0, em um circuito RC, a equação diferencial para a diferença de potencial no capacitor VC é dada por... Aí nós temos uma equação diferencial aí e a condição inicial. Vocês conseguiriam determinar a solução para essa equação aí no domínio do tempo? Quem seria a minha V de T aí? Vou ter que levar para o domínio de Laplace e depois voltar para o domínio do tempo usando a transformada inversa. Esse V aqui, ó, é a entrada de grau. Qual que é a transformada de Laplace, então, da entrada de grau? Vocês lembram? 1 sobre S se fosse degrau unitário. Aqui, a amplitude é V, né? Então é V sobre S. Lembra quando a amplitude era A? Ó, aqui, ó. Volta. Ó. Quando a amplitude era A sobre S. Isso também está na tabela aqui, ó, né? Aqui está 1 sobre S porque aqui é unitário, tá? Mas se fosse A, seria A sobre S. Aqui no caso desse exemplo aqui, ó, vai ser V sobre S. E o RC, como ele vai ser uma constante multiplicando, ele vai ser uma constante multiplicando a transformada de Laplace da derivada, né? Pessoal, vamos fazer esse aqui não. Vamos pular esse aqui. Vocês fazem em outro momento? RC, então RC é constante. É constante. A derivada é S vezes... Você lembra? A derivada a gente acabou de fazer aqui no anterior, né? XS, só que aqui não vai ser X, aqui vai ser Vzão, né? Vzão. E a condição inicial? Aqui é 0 também, né? Certo? No caso do S, X vai ser S, V, Vzão, né? Vzão. Menos Vzão, por a condição inicial. Isso, a condição inicial é 0 também. Então vai acabar se anulando.
A resposta está aí, né? V sobre S, RC, S vezes a 1 de C, a condição inicial é zero, e a transformada do Laplace da própria função é o Vzão de S, né? Depois você pega o S que está aqui, ó, e vai passar ele para o outro lado, né? Esse S que está aqui. Somar com esse do S desse. Isso, vai passar multiplicando para cá, né? Isso, ó, o S vem para cá, aqui fica S quadrado. e aqui fica S V de S. Aí depois você vai pegar o V de S e colocar em evidência, certo? Do outro lado só tem o V. E quem que vai estar multiplicando esse V de S em evidência? O RCS e o VS, né? Só como o S está aqui, fica RCS mais 1, né? Colocando em evidência aqui, eu já pulando daqui direto para cá. No anterior eu demorei um pouco para fazer essa conta, aí eu já pulei de um para o outro. Mas os passos aqui foram esses. Primeiro eu peguei o S, passei para o outro lado multiplicando todo mundo. Depois eu coloquei o V de S em evidência. E depois isolei ele. Foram 3 passos. E aí para esse RS aqui, ó, não ficar aparecendo o RS, né? O que eu fiz? O RC. Eu dividi todo mundo por RC, igual lá atrás eu tinha dividido todo mundo por 3, né? Aqui eu dividi todo mundo por RC. Aí aqui ficou S vezes S, 1 sobre RC. E aqui em cima o V, que multiplica 1 sobre RC. O que ele pode dar na frente do V? Ah, isso aqui é desconfiguração. Não era para aparecer, não. Esse V vai ser uma constante, então multiplicando. E o restante aqui se encaixa nessa função aqui na tabela. Nessa função. Portanto, a solução da equação diferencial é essa de azul aí para vocês. Parecida com a anterior, né? Aliás, qualquer dúvida dessa é só olhar a anterior que vocês entendem. Pronto? E agora? Professor, daí a resposta dela é inversa, né? Isso, no final. Até aqui, ó, é transformada de Laplace. E aqui é a gente usa a inversa para chegar na função do domínio do tempo.
Pronto? Mais duas propriedades que nós temos aí é o seguinte, é que o limite de S vezes F de S, que é essa coisa que aparece quando a gente calcula a derivada, né, quando S tende a infinito, é o limite da F de T quando T tende a zero. Né? Esse é o teorema do valor inicial. Já o teorema do valor final diz que quando S tende a zero, aqui o T tende a infinito. Né? Trocam essas duas coisas. Né? Os teoremas do valor inicial e do valor final são muito úteis quando é necessário determinar, a partir da transformada de Laplace, o comportamento da função, quando ela caminha para zero ou para infinito. Pessoal, quantos exemplos nós calculamos nessa aula? 1, 2 ou 3? 3, né? 3. Um deles está na prova. Um dos 3. Esses 3 que a gente calculou aí, um tá na prova. Um dos 3. Um dos 3 está na prova. Tem que estudar os 3. É bom estudar os 3. Pelo menos os 2 primeiros, né? Deixa eu ver quanto vale. 1000 pontos. 1000 pontos. Mas é pagar o código tipo, só transformado na Laplace ou o inverso também? Não sei, aí você já está querendo saber qual é o problema também, né? Já pediu demais, já, né? O que eu vou dizer para vocês é que um dos 3... Ah, não, ó, informação até melhor. Um dos 2 primeiros está na prova. E vale 1000 pontos. Um dos 2 primeiros está na prova e vale 1000 pontos. Vai ser o 2, mais difícil. Um dos 2 primeiros. Não, o primeiro é só você pegar a tabela ali e tá. Melhor falar. Gente, com essa dica aí, eu comia os 2 primeiros até eu dormir enxergando os 2 primeiros. 1000 pontos. Um dos 2 primeiros vale 1000 pontos. Eu decorava os 2, de cima para baixo, de baixo para cima. Tem nego aí que decora a música dos Racionais inteira, não decora um trem desse? Que não vai decorar. Eu sou um. Aí. Então, sua memória é boa. Só que eu Racionais eu escuto desde 12 anos de idade. Né? O cara fala o diário do detento do começo do final, final pro começo, não vai decorar um negocinho desse aí? Os 2 desse aí? Pessoal, então essa dica aí é de ouro, hein? Um dos 2 vale 1000 pontos. Eu vou fazer, vou falar aí, quando eu vi, isso. E como se isso aí não fosse suficiente, vocês já sabem, né? São 4.000 pontos, os outros 3.000 tá onde? Lá naquela aula de EDO lá. Lá naquela aula de EDO que a gente já conversou. Hoje, e 3.000 pontos daquela outra aula lá que você mandou. Isso, aquela lá. Vou até dar uma olhadinha aqui na prova. Deixa eu ver se está aberto aqui. Vamos dialogar sobre ela. Vamos fazer umas críticas.
Ó, então nós temos perguntas lá de teoria. Lembra que eu já falei? Teoria. Linear, primeira ordem, segunda ordem. Isso aí, identificar essa equação. Qual é a ordem, se ela é EDO, se ela é parcial, se ela é de achar 4. E olhar também para uma equação e saber dizer se ela é uma equação diferencial ou se não, né? E também tem algumas de resolver algumas equações, usando aqueles métodos lá, aqueles mais simples. Quais que eram? Equações separáveis, fator integrante, aqueles métodos mais bobinhos lá. Condição, né? É. Daquela segunda aula, a primeira e a segunda aula de EDO, vocês matam 3.000 pontos ali, tá? E dá uma lida no material para pegar essa parte teórica também, tá? Mas se vocês assistirem a videoaula, vocês vão ver que eu perguntava muito. Eu falava assim, ó, se eu perguntar isso na prova, umas perguntinhas bobas assim, boba, mas já porque eu já coloquei na prova mesmo. Tá? Já pergunta sabendo que ele vai contar. E tem uma da pergunta de Laplace, só uma, que vale 1.000 pontos. E ela tá onde? Um dos 2 primeiros exercícios de hoje. Beleza? Ô, professor, e Trazer vai ficar tabela. aquela questão a mais mesmo? Não, não vai ter questão a mais dessa vez, não. Dessa vez é 6 questões, tem que fazer 6. Mas, se eu não me engano, na aula passada a 6 estourou a pontuação, você já... E aqui na aula passada eu Estourou? notei aqui, ó. 500, 500, 1.000, 1.000, 1.000 e a última, que é a sexta, mais 1.000. Era 5.000 pontos. É? Aí você O tava falando... professor falou que uma ia ficar. Foi? Ah, não, então vocês fazem tudo aí. No caso, se acertasse todos, ia valer só o valor da prova. É, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. É porque eu tinha errado a pontuação, né? Ah, eu já tinha esquecido disso aí. Eu errei a pontuação, né? Coloquei ponto a mais. Ai. Danado. Não, mas aí fica assim mesmo. Aí. Então, de garantia. Fica uma de garantia aí. Vocês têm uma chance aí. Uma chance. Eu vou falar pra vocês aí. Eu acho que vocês vão fazer uma estátua minha depois de se formarem. Lá na frente. Lá. Não passou essa matéria. Pessoal, e aqui, né, as datas. Hoje, encerrando o conteúdo. Próximo é feriado. 22/11. Eu vou deixar na mão de vocês. Vocês vão para casa, vão estudando. Aí, a hora que tiver próximo aqui do 22/11, aí vocês decidem aí o que vocês querem da vida. Se vocês quiserem, a gente vem. Se vocês não quiserem, a gente vai dormir também. Estudar mais um pouco. Dormir, só. O professor vai poder, mas vai ter que estudar. 29/11 é o dia da prova. Mesmo que a gente não se encontre aqui, o grupo do WhatsApp tá lá. Eu talvez não responda prontamente, mas eu respondo, tá? Não garanto que eu respondo assim na hora, não, mas quem já mandou a resposta sabe que assim que eu posso, eu... Essa aula aí você vai postar aqui quando? Esse daqui, assim que eu tiver a internet que presta. Assim que eu tiver a internet que presta, vai subir essa aula. Vai do jeito que eu postar outra no link lá e aí abre o YouTube. Isso. Lá no YouTube eu acho que tem uma playlist, inclusive. Eu acho que tá na playlist. Mas você vai subir o link no WhatsApp, então, professor. Oi? Você vai mandar o link no WhatsApp. Vou mandar no WhatsApp. Ah, porque esses negócios de portal aí é só Apareceu confusão. o teu canal lá. Aula 1 e 2, tá no grupo também. Aquela aula da prova Tá. foi vista 32 vezes. O senhor mandou aí numa frase lá, mandando o link só pra quem tiver... Aquela última prova que vai cair, eu abro ela todo dia de manhã cedo, cara. Qual? É aquela última finalzinho lá que é usar o fator constante E elevado a x, a menos